Bem-vindos ao primeiro episódio, agora sim, primeiro, do IGN Portugal Podcast, que ainda não tem nome. Ainda não é CTTT oficialmente. Ainda não é oficialmente CTTT. Eu estou triste. Mas não te estás a queixar a rir como da última vez. Sim, menos mal. Está quase. Vocês é que não podem ver e não temos câmera. A reação na semana passada foi boa, então decidimos que Sim, já podemos adotar o número 1. tornar isto uma coisa, apesar de não ter nome, é uma coisa. É uma coisa. Pronto, E- vamos chamar a podcast coisa. É, pode ser. Hoje só. Hoje chama-se podcast coisa. E hoje já sabemos o que é que fazemos. O quê? Nós os dois já sabemos o que é que fazemos aqui. Ah, já sabem? Já. Então, Sabes? o que é que tu... Não? Ainda não sabes, amigo. Ainda não estudaste o texto, então. Ah, sim, já sei. Já sabes o que é que fazes, amigo. Já sei, eu sou o editor-chefe do IGN Portugal. Ok? Meu nome é Aníbal. Já sabemos. Dizes, Pedro? Eu sou produtor de conteúdos do IGN Portugal. O meu nome é Pedro. Pronto. E eu sou o moderador do podcast da IGN. Sou o puto, estagiário. Preto, de vez em quando. Sempre a Mas lamentar-se. Sempre a lamentar-se. Mas pronto, pessoal. Estamos de volta para mais um podcast que, como dissemos, vai sair todas as sextas-feiras em formato de vídeo e agora em áudio também. Já arranjamos. Ainda não está disponibilizado no iTunes, estamos a tratar disso. Também temos que falar de... Vamos responder a uma das perguntas. Já nos fizeram uma pergunta, por isso só vamos responder a uma pergunta para já. Foram bons os comentários, agradecemos desde já o apoio. Estamos a gravar numa quinta-feira, lembrar isso, ou seja, se houver alguma notícia... Hoje à tarde, ou amanhã. Exato, porque por motivos de trabalho somos obrigados a gravar quinta-feira e para a semana, muito possivelmente, vamos ter de gravar numa quarta-feira, também por motivos de trabalho. É Sexta-feira Santa. Exato, é Sexta-feira Santa, é dia de descanso. Pronto, vamos se calhar começar pelas notícias. Começamos com algo que já está... a mim pessoalmente já me está a encher demasiado esta geração de Exatamente. consolas que Quando são... se fala da Devil May Cry está tudo bem. Agora fala-se da Devil May Cry já és. Não. Já és. Continua. Não. São Foi as anunciado sexta-feira, depois do podcast, que a Sony vai publicar a remasterização do God of War 3. É assim, a notícia em si não é algo que seja... não é uma novidade, não é algo que não estivéssemos se calhar à espera, porque sinceramente Mais tarde ou mais remasterizações é algo que já começa a ser... É ao contrário, não é? É algo que tu estranhas. Sim, lá está, é algo que não... Não estava nem deixava de estar à espera. Exato. Assim como a notícia que o IGN Itália avançou das possíveis remasterizações dos primeiros Batman da Rocksteady. É assim, a questão aqui nem é a notícia do God of War 3. Em parte sim, em parte não. Para mim, a remasterização de um jogo é justificável, sinceramente, quando tem algum tempo de vida ao jogo. Já foi publicado há não sei quantos anos, ok, porque é o caso do Devil May Cry 4, ok, aí até aceito. Agora, um jogo que sai... Pessoalmente já não me recordo quando é que o God of War saiu, mas não foi de todo no início da geração. Foi a meio, mais tardar. Sim, não foi no início, mas também não podemos dizer que tem. Acho que não foi a meio, foi na primeira metade. Sim, lá à está. vontade da vida da PlayStation 3. É que assim, E é o único. Foi o primeiro God of War, aliás, na PlayStation 3, não é? Exato. Sim, foi o único. Não, Não tiveste, mas acho que sim. não tiveste o Ascension depois. Não, o primeiro na Sim, PlayStation foi o 3. primeiro e depois tiveste o Não foi o Ascension. único, foi o primeiro. Exato. Ok. É assim, aqui a notícia é... Nós tivemos a remasterização de Devil May Cry, do 4 e do DMC, jogos que saíram em HD. Para mim uma remasterização se calhar vale mais a pena quando eram aquelas collections para a PlayStation 3, que era a collection do Devil May Cry, por acaso, Sim, mais que um jogo. do Shadow of Colossus. Não, e são jogos que saíram em PAL, ou seja, que não é em HD. Tu estás a fazer a remasterização de um jogo que saiu em HD para a PlayStation, com melhores gráficos agora para a PlayStation 4. Sim, esta remasterização, por exemplo, do Final Fantasy Type Zero já faz mais Essa sentido, porque exatamente, essa é completamente justificável. É um jogo que saiu para a PSP o em formato, 2006. nem tanto, a remasterização é justificável. É como para mim, se calhar fazerem uma remasterização do Crisis Core. É justificável, o jogo é bom, pronto, saiu numa consola portátil, tudo bem. Mas é... Manterias o formato? Como Portátil. assim? No caso, trazias-lo para a Vita em vez de trazer para a PlayStation 4 e a Xbox One, por exemplo. Acho disponibilizado para os dois. O jogo facilmente se consegue jogar nas duas plataformas.
Porque esta história das remasterizações tem... Vamos começar por dizer uma coisa. Eu preferia 1000 vezes retrocompatibilidade a remasterizações. Ponto final. No caso da PlayStation 3, preferia 1000 vezes poder jogar os meus jogos da PS3 na PS4 e dispensava bem as remasterizações nesse caso. Mas é um negócio. Em segundo lugar, funciona no caso do mercado dos videojogos por causa da fraca disponibilidade dos títulos. Tu vês um filme de 1980, tens um acesso a ele muito mais facilmente do que precisas de comprar uma consola, ainda por cima já experimentaste ligar, por exemplo, uma SNES ou uma Mega Drive aos televisores HD atuais. Não é certamente a mesma experiência. E depois a pergunta que toda a gente tem que fazer é quão significativa é de facto a melhoria visual do título. Porque, Pois é que, por exemplo, e este é um campo que... Porque assim, há duas coisas que apesar de serem distintas são muito semelhantes, que é, por exemplo, nós tivemos o GTA V na PS3 e depois mais tarde saiu na PS4. Não se chama remasterização, mas em parte é. É como o Last of Us. O Last of Us sai na PS3, mas depois saiu na PS4. E esse, apesar de ter adotado o nome remasterização, é quase a mesma, é exatamente a mesma situação de um GTA V. Entendo aquilo que estás a dizer, mas agora também falo pelo meu campo de visão, que é, primeiro de tudo, as remasterizações são feitas para fazer dinheiro, ponto final. Sem dúvida. É o primeiro grande ponto das remasterizações. Por alguma razão as consoles não têm retrocompatibilidade. esse é o motivo que é difícil de explicar com elas. Se há mercado, o que é que tu vais dizer? Se as pessoas compram, o que é que eu vou dizer? E depois tens aquele velho dilema, mas para mim foi um dilema muito grande. Eu não joguei The Last of Us porque não tinha a PlayStation 3. Agora tenho a PlayStation 4 e graças a Deus posso jogá-lo na PlayStation 4. Aí já vai buscar o ponto que o Níbal disse, a retrocompatibilidade. Sim, se calhar preferia a retrocompatibilidade, que não está fácil, mas dá-me uma oportunidade de jogar um jogo que não tive a oportunidade de jogar, se calhar de um ponto de vista melhor. Não consigo comparar os dois, nunca peguei num comando para jogar The Last of Us. Claro. Não consigo comparar os gráficos de um ao outro. Não consigo dizer. E tem que ser analisado caso a caso. Agora, eu acho que certas remasterizações fazem sentido. Esta do God of War, para mim, vejo como um... É que nem sequer são os 3 jogos, é um jogo. Sim, é isso. É fazer a remasterização do terceiro. Se fosse a trilogia, tudo bem. É fazer dinheiro. Isto vê-se mesmo que é fazer dinheiro. Exatamente. Porque tu, para jogares o God of War 3, tens que jogar os outros dois, pelo menos para fazer uma continuação da história. Digo eu. É nada, é para a máquina de marketing a rolar para preparar o público para o anúncio do God of War 4. Também. Eu vou ser sincero. Para mim, uma remasterização, se fosse bem feita, fazia-se como a de Master Chief Collection, apesar dos problemas que teve. Dá-te a opção de ver o jogo como antigamente. É excelente trabalho. Novo CGI, possibilidade de veres como é que o jogo era antigamente e o que é que foi alterado. Teres os 4 jogos da série. Isso sim é uma trilogia. E eles podiam muito bem, facilmente, lançar o Halo 4, apenas a remasterização do Halo 4 e olhem, está aqui, Halo 4, vender 49,99€, pumba, e vendia. Eu não comprava. Está bem, mas as pessoas que compraram o Halo Master Chief Collection se calhar eram as mesmas pessoas que comprariam o remaster do Halo 4, é isso que ele quer dizer? Sim, exatamente. A questão é que tu, com o remaster de uma coleção, mais facilmente atrás novos jogadores que não tenham conhecimento da série. Claro. Do que, olha, tens aqui o 4 esse é o grande argumento do marketing das companhias para justificar os remasters, aliás. É para darem uma oportunidade a jogadores que nunca jogaram. Exato. E as pessoas que os jogaram sentem um bocadinho a sua memória do passado estragada. Nós tivemos um artigo de BN Media muito bom do Craveirinha aqui há tempos. Chamava-se Remasterizações, Restauro ou Destruição. Não sei se vocês se lembram. E toca exatamente nesse ponto. Sim, porque tu apesar de tudo, tu analisaste o Majora's Mask agora para a 3DS. Sim. Esse é um caso também é diferente. Mas é complicado, porque existem partes do jogo em que estão completamente diferentes do Nintendo 64. Sim. Há uma imagem que nunca mais me esqueço, que é, tu estás a ver o vilão, e na Nintendo 64 apenas vias a silhueta do vilão que em tons escuros, nada mais, não vias praticamente nada, era só a silhueta. Essa era a principal preocupação, aliás, dos grandes fãs quando souberam do remaster, porque o jogo era conhecido por ter um tom mais sombrio que exatamente, e retiraram parte disso. E claro que o ampliar visual iria estragar, se quiserem entre aspas um pouco não, mas eu estou a falar mesmo da escolha de palete, etc. Porque e eles adaptaram o design, exato. Tu agora tu olhas para a lua, olhas para essa cena do vilão e tu agora vês o vilão na totalidade, o rosto, o corpo, tudo. Não é o caso da Nintendo 64. Sim, eu não te consigo dizer com certeza, já vou lá há muitos anos. No caso do Majora's Mask,
fez mais sentido. Primeiro porque Não, já saiu na altura da declínio da N64. ou seja, a nível de tempo faz sentido. Necessitava do expansion pack para jogar na altura, Sim, por isso sim. muita gente não o pôde jogar. Se calhar por isso até era, porque era considerado o melhor Zelda aí por muita boa gente. Os que jogaram. Como pouca gente jogou, fica bem dizer que aquele é o meu melhor Zelda, é o meu Zelda preferido. Vem adiante. A questão das remasterizações. Mais alguma Sim. coisa a dizer? Não. Praticamente é só isso. Também houve o tal indício que nós não sabemos se o Batman vai ou não ser Sim. A os notícia dois jogos. foi avançada pelos nossos colegas italianos. O que, lá está, são 2 jogos. Teria que ser antes da saída do Arkham Knight, Nunca depois. Sim. Depois não faz sentido. não é? E em junho? Sim, não faz sentido. Junho, se não me falha a Junho memória. 23, foi adiado para 23. Pois, porque foi adiado, o Arkham Knight foi adiado, meu Deus. Mais um adiamento, pessoal, é a notícia da última hora. Não, Duas esqueçam, semanas. é a notícia, é a Duas notícia semanas, mais Não sei, comum. não sei. Hã? 1 ou 2 semanas, já nem sei. Foram 3 semanas de Eu adiamento. disse, foi o que eu disse, 2 mais 1, 3. É fácil fazer as contas, ó André. Foi adiado 3 semanas. Opa, adiamentos. Remastered. Esta geração ainda nutshell. Opa, não tenho mais nada a dizer, é Pá, verdade. mais vale adiar. Sim, sem E dúvida. já falámos sobre Mais isso. vale adiar. Não, Estamos todos de acordo. Já falamos sobre isso. não, já Eu não vale prefiro a pena. que adie- Antes de adiar que me mandares um produto incompleto para o mercado. Exatamente. Sim, Esquece lá do isso. corrigi-lo com patches. Sim, não é? sim, Day one, esquece. Ou day whatever. A Ubisoft bateu os recordes do ano passado. 3 em 4 jogos conseguiu fazer com que lançassem com erros. A Ubisoft é uma máquina imparável de lançar títulos. Não é? E tem muita gente para pagar salários, Sim, muitas mas- equipas a trabalhar. Sim, mas por vezes o melhor é mesmo pôr um travão. Claro, na minha perspectiva, na perspectiva do consumidor, claro, eu tenho que defender os interesses do consumidor enquanto redator. Exato. Claro que sim. Pronto, passemos também se calhar para o próximo tópico, que em parte está ligado com o que falamos a semana passada, da NX, que foi o praticamente Iwata. o Iwata. Para quem não sabe, é o presidente da Nintendo. Exato, É só. presidente da Nintendo. Só presidente da Nintendo. Veio dizer que a NX tem como objetivo mudar a vida dos videojogos. Eu A acho que é dos declaração em hábitos, si. dos hábitos de gaming das pessoas. Não sei, Sim, porque isto sim, depois sim, perde-se sim. um bocadinho, porque é a tradução de japonês para inglês, de inglês para português e algo que se perde sempre no processo. Eu acho que o que ele estava a tentar é dar um bocadinho mais de luz àquela questão de ser um novo conceito a consola. Nós falamos disso a semana passada, que é, apesar de adotar tardiamente o HDMI, entre outros aspectos da console, não ter tweets, pronto, não dá para streamar, apesar disso tudo, acaba sempre por implementar algo inovador nas suas consolas. Ou pelo menos algo que as pessoas já não estejam habituadas. Os motion controls já existiam no passado, mal implementados, obviamente. Quem é que não se recorda da mítica Glove? Como é que já nem... Sim, Ai, também era da Nintendo, não é? Sim, também era da Nintendo. Sim, já sei Power qual é. Glove. Exatamente, a Power Glove. Por isso não é algo novo. Mas a declaração em si também é por causa do tópico desta semana, que é praticamente o futuro dos videojogos, que vamos debater também mais tarde no podcast. Podemos debater a seguir a isto? Não. Não? Vamos dar assim um espaço e depois voltar a falar? Sim, vamos. Vamos. É melhor. Temos aí 2 assuntos porreiros para falar. Para mim, e ontem perguntaram-me isto, que aliás, durante o stream, que era a minha opinião acerca da NX. E se de facto a Nintendo, por ter anunciado tão repentinamente e tão cedo, se calhar. Mas a Nintendo não anunciou nada, anunciou Lá está, simplesmente é isso, é a minha opinião, vem por causa disso. A NX, que nem sequer tem nome, nem sequer tem forma, nunca a vimos, provavelmente, e a minha Só aposta... disse que é um novo conceito. Pronto. Exato, a minha aposta é que vamos vê-la na N3, E é um sistema dedicado a gaming. e nem Nem sequer é vamos... 3 deste ano? Não, esquece Não. isso. Nem pensar. Não sei. Acho que ele vai falar, eu acho que ele vai falar do sistema na N3 sim. Vai e acabar vais por ver, falar vídeo, porque vais vai ver um ser vídeo da produção da Bom, consola. os ou algo responsáveis do da Nintendo vão ser inundados com perguntas sobre isso. Claro. Por isso, Ah, eventualmente sim, deixam sim, escapar sim. qualquer coisa. Não tenho hipótese. Mas eles não têm grande coisa para dizer também, porque a NX não é nada de momento, é só um conceito que está guardado a 7 chaves, que nem os próprios PRs devem saber. Talvez o Iwata saiba, imagino que o Iwata E o saiba. E o Miyamoto? Não é? E por aí fora.
Eu sou sincero, Mas não há grande coisa a mostrar. Isto para mim é uma jogada simplesmente ele disse que esperava poder revelar Sim, mais. foquem-se nas nossas atenções agora. Isto é uma fase de comunicação, simplesmente, porque é muito cedo, acho que é muito cedo para falarem de uma nova console. A questão E depois dizerem que vai mudar a vida dos videojogos, vai mudar como? O problema é o Wii U. Não há nada, tipo, exato. O problema o pessoal está preocupado por causa da Wii U. Agora, porque há uns tempos atrás toda a gente dizia fogo, tirem-me esta cena do mercado que não vale nada e queremos uma consola de jeito. E agora nós olhamos e a Wii U é a melhor consola, sem sombra de dúvidas. E atenção, não sou fã da Nintendo, melhor, nenhuma das três. Estou no intermédio das três consolas, por isso não posso optar por nenhuma. O André prefere não incomodar ninguém. Exato, prefiro estar no meu cantinho. Mas é assim, verdade seja dita, também por estar mais tempo no mercado, é que tem o melhor leque de exclusivos. Bayonetta, Wonderful 101, ninguém Super bate a Smash Nintendo Brothers, em first parties. Mario Kart, Donkey Kong Tropical Freeze. Ninguém bate a Nintendo em first parties. Sem dúvida. Mas também não tem direito a alguns Claro que não. E é aí. Mas será que é o que eles querem? Eu acho muito bem que produzam os seus próprios jogos. É isso que. Aliás, sim. Tu não consegues comparar uma Wii U com uma Xbox 360 da mesma forma que consegues comparar uma PlayStation 4 com uma Xbox 360, Xbox One. Sim, mas a Nintendo tem um modelo deles e é aquele modelo que eles vão seguir e nunca vão fugir dali, que é, tem os exclusivos deles, os first party deles, e o mais engraçado é que mesmo assim, com a entrada nos telemóveis, e falámos isto da última vez, acho que é um bocado de repetição, mas eu até falei sobre isso, eles querem cativar as pessoas mais novas de agora a levarem-nos para o ecossistema deles e é assim que vai funcionar sempre. A Nintendo não vai sair daí. E vemos implementações de jogos como o Watch Dogs, são jogos que não entram na Nintendo. Eu estou muito mais interessado no serviço que eles estão a desenvolver para englobar as plataformas dele todas, incluindo o mobile e a NX e a portátil que eles lançarem entretanto depois da 3DS, ou se esta consola é uma mistura de 3DS com o Wii U, com o raio, não faço ideia. Estou bem mais interessado neste serviço. Deve ser a única pessoa nesta plataforma do que provavelmente a NX. O que é que me interessa a NX? Eu tenho uma plataforma da Nintendo e sei perfeitamente que o software que eles desenvolverem vai ser especificamente preparado para aquela consola. No dia que lançarem uma outra consola, vão começar a preparar o software deles, que eu gosto sempre de acompanhar, para aquela consola. O fã da Nintendo. Eu gosto mesmo de jogos, sinceramente. A máquina não diz assim grande coisa. Não pré-reservaste? Não. A NX. Não sou australiano. Não fizeste a acelera da NX. Não sou australiano. Acho uma discussão saudável para termos, no sentido de especularmos. Toda a gente gosta de especular nas conversas. Sim, é também uma ponto de ligação, por causa que fizeram-nos a pergunta qual é que era o nosso jogo. GOTY de 2015. O GOTY de 2015. Ainda não fiz anos eu este ano, por isso Exato. não tenho ideia. Que isto ainda falta muito de 2015. Estamos no terceiro mês de 2015, no final do terceiro mês de 2015. Ainda é muito cedo para estarmos a dizer qual é que vai ser o temos GOTY. que dizer qualquer coisa, não é? Coitado do... É assim, o meu jogo... A pessoa que nos fez a pergunta. Exato. O jogo... Não vais dizer que é o DLC Shovel Knight? Sem dúvida. Já está. Shovel Knight? Claro que não. O jogo que eu mais aguardava, e digo desde já, estou a fazer agora a análise porque recebemos na terça-feira, não há que esconder, que é Bloodborne, e eu não vou lançar uma análise com 5 horas de jogo, apesar de já estarem disponíveis nos sites, não interessa. A verdade é que o meu jogo já chegou. Estou a adorar o jogo, não me vou estender mais, mas verdade seja dita, vai-se ter que aguardar pelo lançamento do Witcher 3, Metal Gear Solid, Batman. A pergunta desse lado, uma data é se tu achas que o Bloodborne tem exato. Peso para ser GOTY, ou pelo menos para brilhar com um osso gigante. Se tem peso para ser GOTY? Não foi isso que ele perguntou. Não, mas ele começou... O que Mas ele iniciámos perguntou a discussão do GOTY. Qual é o nosso Ele GOTY falou do ano? do Só que Bloodborne. nós não podemos estabelecer um GOTY Claro. quando tu não jogaste os outros. Claro que não, mas tu quando jogas um título percebes, não, este Se tem título peso. tem capacidade. Se tem peso, tem. Do que já joguei, sim, tem. Como é que tu dizes os jogadores de futebol quando tu notas que eles têm ali qualquer coisa mas ainda não são bons? Têm o quê? Tem, mas é o prodígio, Mas tem o quê? Potencial. Potencial. Se tem potencial de GOTY, exato, é isso que queremos saber. Nossa, tem potencial. Tem, claro que tem. Bloodborne tem potencial de GOTY, como tem o Witcher 3, como tem o Batman, Dizes como tu tem... aquilo que te mostram, ainda não Exatamente. jogaste, não é? Como tem o Phantom Pain, na minha opinião. É um ano complicado para mandar assim um nome ao ar. Temos o Witcher 3, Zelda, Bloodborne, etc. O Halo, Zelda, Final Fantasy XV. Star Fox.
Final Fantasy Star Fox, XV. por ser Miyamoto, Star Fox já não entra nessa categoria há uns anos. Exato. E não, mas não, Battlefront não é para já. Se fosse o Star Fox Adventures 2. Nem conheço isso. Epá, não sei, se tivesse que apostar num GOTY, o meu GOTY É para apostar? do ano passado foi Hearthstone. Estás fora das contas? Ok, Então bem. Então quem digas o meu Shovel Knight? Por amor de Deus, este gajo apostou-me no Hearthstone. Epá, eu estou sempre a jogar aquilo que é que és. Mas se não fosse Hearthstone seria o Shadow of Mordor. Não, gostei, uma pessoa do Norte. Epá! É este sim. tipo, pá, agora bati na mesa. É ele que me cola estes sotaques lisboetas. Com todo o respeito pelo sotaque lisboeta. E tens noção que eu nem sequer sou de Lisboa. Sim, mas tens um sotaque aí um bocadinho alfacinho. Não, que caralho. Sou de É, Coimbra, mas só estavas para a dizer dizer. Shovel Knight? Não. percebi. Olha lá, faz lá a aposta do teu GOTY para meu? 2015. Sim. Mas isto é uma aposta Epá. completamente especulativa. Epá, não sei. Especulativa. Não é mais fácil Talvez o dizeres o Witcher. jogo que mais aguardas. Talvez o Witcher. Jogaste os Ah, e o outros? que mais aguardo? O Sim. Project Cars. Ah, tá bem. Pronto, é o GOTY do Pedro, Project Cars. Ah, oh, Não, calma. o GOTY é o do Witcher, o GOTY é o Witcher, Calma, ok. e ele mais Não esperado é tem, o... o Project Cars não vejo com grandes hipóteses, não do que o jogo vai ser em si, mas por ser um jogo Pronto. automóvel, Sim. não acredito que alguma vez entre nessas contas, Uhum. mas acho que vai merecer. O Oliver Kahn também ganhou o prémio melhor jogador do mundo um ano. Guarda-redes, nem ele sabe como. guarda-redes, yeah. E tu, Aníbal? Não, agora é a tua vez. Porquê Já eu? disse? O meu é a aventura disse. do Hearthstone, claramente. O Não disseste nada, Ah. pois não. Mais esperado Black Rock- e o GOTY do... Black Rock Mountain, claro que é, tem Molten Core, estás a brincar. Eu não posso escolher o que eu quiser. não, Podes. podes. És tu agora. Então e o GOTY? São os dois? É o GOTY e o mais esperado? É o GOTY. Claro, o mais esperado é o meu GOTY. Goat. Foi o que eu disse, Goat. Jesus Christ. Cara. Não, até agora o GOTY de 2015 para mim é o Ori O and the Ori, Blind Forest. claro. Até agora, sim, dos que eu joguei. Mas eu É, disse pá, especular mas para mandarmos assim, ao lá ar. está. Eu se fosse para escolher dos que joguei Eu até vou-te agora, dizer- Não. era- Eu vou-te dizer, o ano passado foi durante muito tempo o Shadow of Light. Yeah, bom jogo. Child of Light, certo? Da Sim, Ubisoft, sim. Eu também é no UbiArt, o motor é o mesmo. Sim. Para mim, o mais esperado, Bloodborne e o Game of the Year para já. Não que joguei, não posso estar Claro, aqui com e a aposta do conversas. André é o Olha, o Bloodborne violino. também. Não. A questão aqui, Violino. se vai ganhar algum prémio no final do ano, em alguns sites sim, Claro, acho que sim, Sim. mas Claro que sim. sou sincero, Nem que seja que tu crias um site e digas exato, que ganhou, não é? exato. É mesmo por aí. mas não acredito que ganhe os VGAs apenas porque já Sei lá, discutimos. eu nem sei. Não. É Por ser um ano. nicho. É um ano muito. É um nicho. É muito abrangente. Sim, É um concordo. nicho, mas é o exclusivo mais aguardado deste ano na PlayStation. Também não há muitos mais. Sim, depois da saída do Mas é. Uncharted. Sem dúvida. Bem, Vamos mudar de tempo. vamos acabar um mudar de bocado. tempo. Espero que Vamos mudar tenhamos de tempo. respondido. De tempo. Tema. Pode. Cuidado com os palavrões. Foda-se. Que besta. Pronto. Esta notícia não tem muito a ver com jogos. A não ser que sejam fãs Existe de um jogo. Project Não Cars. sei qual. Não. Top Gear? Sim. Não fazia Não ideia. sei é qual. Mas acho que existe. Não me digas que é tipo aquele jogo da Não Kardashian. sei, não faço a mínima ideia. Não, se calhar. Não, existe para telemóvel, de carros mesmo. Não sei, já sei qual é. Pronto, ok, Pedro. Esperemos que te divirtas com esse jogo para telemóveis. Continuando. A notícia de Top Gear é mais a questão de... Toda a gente começou a comentar a notícia. Está a ser noticiada por todo o mundo, telejornais, tudo. Que é o despedimento de Jeremy Clarkson. Não, espero não estar a dizer. Sim. Jeremy Clarkson, devido a algumas coisas que aconteceram durante a produção do programa. Se eu não me engano, a série já correu aos anos. Então, desde 1988 ainda eu andava. Top Gear. Pois é. E era ele que apresentava. Estás a Parou ver? em 2000, foi completamente reformulado e a partir de 2002 começou outra vez a ser produzido. Primeiro Top Gear foi em Nem sequer 1900. era nascido. Eu ainda andava de. Também não eras nascido. Não. Foi. Correção. Estava quase. Ligeira correção. Não. Opa, eu vou ser sincero, não tenho muito a dizer. Nunca fui muito fã de carros. Nunca vi o programa. Aqui o fã de carros e de automobilismo é o Pedro. Eu sou sincero, eu deixei de ver Top Gear. Nunca segui Top Gear. Sou mesmo sincero. Também cá em Portugal dá onde? No Discovery Não Channel, faço a né? mínima ideia. Acho pá. que dá no Discovery exatamente. Channel. Exatamente.
Eu nunca segui, sou sincero. Via esporadicamente um episódio ou outro. O engraçado era o que eles faziam do programa, não era um mero teste de carros, era um teste de carros muito espalhafatoso. Tinham muitas coisas que Sim, nunca pensaste ninguém fazer. Exato. E depois eles criaram coisas bastante engraçadas. Por exemplo, tinhas um... Sim, o trio era cómico. O condutor de... Tinhas um condutor, e acho que ainda tens... Não sei como é que ele se Mystery chama. Guy. Eu sei que é que estás a Aquele falar. branco, Sim, com capacete branco. Toda a gente pensava que era o Schumacher, por exemplo. Ou seja, coisas engraçadas deste género que o programa fazia. Mitos. Exatamente. Que, em parte, isso está ligado com os videojogos. Não na totalidade, mas Sim. esse fator é engraçado. Agora, faltavam 3 episódios para acabar esta temporada. E não vão ser gravados. Não, foi despedido. Eles foram suspensos sim. logo desde o início, quando aconteceu lá com o produtor, aquele, pronto, desmorrou. Supostamente deu um morro. Supostamente não, veio o gajo dizer mesmo, o da BBC disse que esmorrou o produtor. O produtor saiu logo. Ok. Saiu logo da produção, saiu logo da BBC. Está a trabalhar agora na AIE, é uma rede televisiva, uma cadeia televisiva também. Sim. E o Jeremy Clarkson, que ninguém pensava que ele pudesse ser despedido, ou pelo menos ficasse só suspenso durante tempo indeterminado, acabou por ser despedido. E de facto é uma grande reviravolta na série Top Gear. Porque nem mesmo os colegas de... Eles recusaram-se a trabalhar sem ele. Não se recusaram. Eles vêm a um programa vazio sem ele. Porquê? Porque eles são uma equipa, trabalham nisto há anos. Sim. E eles veem-se como um pacote, percebes? São uma embalagem só. São de pacote. Exatamente. O que eles andam a fazer não anda tão... Mas são um pacote, é assim que se diz. O belo de um pacote. Nós também somos um pacote. Nós somos um pacote. E tu já arrumavas com essa da Top Gear. Está vermelho. Isto foi a minha intervenção neste podcast. Até amanhã. Até amanhã. Até para a Bom semana. fim de semana. Até para O a Braga semana. não joga este fim de semana. Então, depois destas previsões... Não, mas pronto. Agora para finalizar mesmo... é um rude golpe no programa. Claro. E E para os fãs que viam e para os fãs que seguem... Ele é carismático, é mais... São os três códigos. Eu vi um pouco do programa ontem. Já chega, André, a falar de Top Gear. Também não há maneira de ter pena deles, quer dizer, os senhores são, Estou a brincar, são não. mal Não, pagos. sem sombra de dúvidas, assim, Mas é um não é? golpe, para concluir, é um golpe nos fãs, é um golpe nas pessoas que acompanhavam a série já há imenso tempo. O golpe é foi justo. o produtor que levou. Sim. Sim, não sei E se sabe, deve ter ele- sido um golpe, deve ter sido um golpe Sim, jeitoso. Sim, ele é grande. O Jeremy Clarkson. Jeremy Sim. é grande. Não, mas para concluir, Mas não é mais que filho da minha mãe. é duro, mas certamente despedido ou sem trabalho ele não vai ficar. Não. E resta E ficou esperar. bem sem trabalho. Vai ter umas feiras. bem Dinheiro que que não ele falta. Resta esperar um pouco e ver. Epá, não o pode que é que bater vai- num colega independentemente de que seja. Claro, Sim, quando sai. claro. Tem de haver consequências. Ok, next. Pronto, continuando. Também não é videojogos, mas é algo que. Continua. Porque eu ia entrar na cena. Vocês. Game of Thrones. Exato. A série que toda a gente vê. Não é? Que seja nerd e geek. Epá, não sei. Se forem nerds e Hoje em dia é geeks. difícil encontrar alguém que eu não conheço. Claro, se fores perguntar ao meu pai, É isso que eu ia dizer, é, é mas isso que eu ia a dizer. partir da Sim, nossa sim, geração, sim, é difícil encontrar sim, concordo. alguém que não veja. É assim, a notícia aqui é que os produtores de Game of Thrones, o Weiss e o David Benioff, Não sei o que estás a olhar Benioff para mim. confirmaram que a série vai começar a criar spoiler aos livros do George R.R. Martin. Ou seja, não vai só apanhar os livros, como vai começar a ultrapassá-los e a É revelar assim, eventos eu nunca me... que estão por escrever. Não me lembro disto ter acontecido alguma vez, sinceramente. Também é algo que, tal como já disseste em conversas, quando estivemos a conversar, que mostra o poderio da série. Sim, o Game of Thrones é um monstro completamente diferente depois da série da HBO, por mais que os autoproclamados verdadeiros fãs discordem, porque já leram os livros antes, ou porque acham que os livros são melhores que a série, blá blá blá, porque a literatura é uma arte, ou um meio mais
digno que a televisão, de alguma forma, por mais que eles impliquem com isso, a verdade é que Game of Thrones é hoje um monstro completamente diferente do que era quando existia só na literatura. Isto não é a minha opinião, é um facto. E a série da HBO, como máquina de fazer dinheiro que é, máquina trituradora que inunda as apresentações da Apple para apresentar um serviço só com Game of Thrones por trás, é imparável, não pode parar, e o Martin também sabe muito bem e também deve ter os bolsos bem cheios por causa disso. Nós noticiamos a semana passada que o George R. R. Martin nem sequer ia. Se ele decidir não escrever mais, imagina que ele amanhã diz: não quero mais escrever Game of Thrones, estou farto de aturar o Chronicles of Fire and Ice, ou Ice and Fire, ou o quê. Nunca mais escrevo Game of Thrones. A série iria continuar de qualquer maneira. Hoje é um monstro de tal forma que estreia em 170 países em simultâneo, estás a brincar? Eu percebo, mas eu pessoalmente é assim, eu só conheci Game of Thrones provavelmente como todos nós, depois da série. Gosto da série, não é a minha preferida, mas gosto bastante e acompanho. Mas até que ponto é que isto pode comprometer a qualidade dos livros? Nenhuma. Does it matter? Essa é a questão. It matters to the fans. Exatamente. As pessoas que antes de haver série já liam os livros. Porque isto eu não me recordo de uma situação assim. Não me recordo que existe mas tu depois tens o exemplo de Tolkien, são filmes, não é? É assim, isto é uma série, tem outra periodicidade. Exato. O exemplo mais próximo que eu me recordo é nas séries de animação. Sim. Que praticamente tens os fillers, exatamente, que há os fillers. É que, pelo que eu percebi, isto nem sequer vai ser spin-offs, isto nem sequer vão ser histórias à parte do mundo, no mundo que se passa de Game of Thrones. Sim, não, é a história, tal como vai aparecer nos livros, que vai surgir primeiro na série e só depois, realmente, nos livros. Tem que haver uma season por ano. E só tem 10 episódios. Sim, mas eu também te digo uma coisa, eu confesso que nunca li um livro do Martin, nem de Game of Thrones, mas aquela experiência que eu tenho de pessoas que leem é que os caminhos que a série toma é a esquerda e o caminho que os livros tomam é a direita. Ou seja, a série tem um caminho e os livros têm outra, que depois no fim chegam ao mesmo final. Porque há coisas que no livro acontecem que não tens aqui, nas séries. Ou seja, o livro vai ser sempre aquilo para complementar o mundo Game of Thrones, o Westeros. Todas as famílias estão lá envolvidas nos livros, aqui não. Long live House Forrester. Sorry. Continua a ser Stark. É igual, é no Norte. São Sons of the North. Não, opa. É aquilo que eu acho. Mais chocante é a Emily Clark dizer que não se põe outra vez. Sombras de Grey. Isso é mais chocante. Comentaram que está-se a fazer esquisita. Não viste? Um dos comentários mais do Rift. Comentário épico. Mete-se no Game of Thrones. Na primeira temporada. Na Broadway. Na Broadway. E agora não vai fazer. E agora não faz as coisas Sombras de Grey. Não é que eu tenha visto o filme, mas se calhar vi esse pensando. Não é? Acho mais chocante esse ponto. É uma Bambi. Uma Bambi. Bimba, não é Bimba? Não, Bambi! Eu não sei, estou chocado. Eu não sei o que é que ele quer dizer com Bambi. Eles em 88 ainda não eram nascidos. Não. Ainda sobre Game of Thrones. Eu nunca fugi de Game of Thrones. Havia a possibilidade da série começar a explorar as partes laterais para não seguir o canon. Eu aí concordava. Ou então contar o que se passou antes. Eu por acaso até gostava de ver a guerra do Robert, não é? Com a intervenção de Ned Stark e tudo mais. Pronto, passámos a série toda a ouvir falar disso e como foi a guerra contra os Targaryen. Chamem o ator para que ele não morra numa série ou num filme. Aí sabes que ele não vai morrer. Não, esquece, só morre na primeira season de Game of Thrones. Anyway. Era interessante, não sei se daria tempo para a Martin escrever livros, provavelmente não. Escrever uma obra... E mesmo que desse, são custos associados à HBO, tens contratos, imagina que agora... Mas era possível conseguires convencer. Mas os atores crescem, pois é impossível, os atores crescem, é imparável. E começam a entrar nos caminhos, por exemplo, Emily Clark, tipo, o que é que ela era antes de Game of Thrones? É verdade. Nada. Peter Dinklage, nem me nada. E o que é que eles fazem agora? Adoro o Peter Dinklage. É muito claro que vai fazer o Terminator. O Genesis. Claro. O Sarah Connor. Sim, bom, estão todos no cinema. Para o cinema, tudo a Hollywood e acabou o Game of Thrones. Sim, aquele que até morreu na primeira temporada, que era que era o marido da Emily Clark, que agora vai fazer da Aquaman. Eu vi há pouco tempo um filme. Aposto que era com o
Não é Targaryen, ai meu Deus. Esse é o Targaryen. Lannister. Não, era com o velho Greyjoy, Lannister? o filho. esse. Aquele que foi torturado. Já sei. O Ficou sem bastardo. ai, Sim, que ficou nuco, não é? pistache. Ficou sem pistache. Fica sem pistache. Olha quem é ele, o filme era terrível, só que eu estou aqui a tentar lembrar qual era terrível, o filme é mais ou menos recente. Mas isso para provar que os atores ganharam notoriedade suficiente, agora vais vê-los no cinema a toda hora, é outra geração, normal. É assim, pois eu compreendo isso, eu só não quero que, apesar de não ter lido os livros, atenção, mas não Nós sei. compreendemos a tua parte também. Estou um pouco suscetível àquela questão que é estares a denegrir a obra. Não fiques triste. Eu vou continuar a ver a série, só vejo a série, por Mas isso a sabes mim que estou bem. Mas sabes que o teu principal poder é como um consumidor quando vai a uma loja é mal atendido. O meu grande poder enquanto consumidor é deixar de ler. Não é? Sim. A não ser que seja maltratado, aí escreve ali o consumidor de reclamações. Aí a tua alternativa é não vês mais a série, não queres saber mais de Game of Thrones porque estes tipos estragam Já me faz recordar quando a qualidade. anunciaram na Tokyo Game Show o Devil May Cry, o DMC. Nunca mais jogo Nunca mais Devil May jogo Cry. DMC. Eu fui um deles. Cortaram o cabelo ao Dante. Ai não, ele quando Até era o novo dia. tinha o cabelo curto. Nunca mais. Até o dia. Semana Anyway. seguinte. Último tema. Último tema, só para terminarmos. Há quanto tempo é que já estamos a falar, sabes? 35 36 minutos para aí. minutos, 35. Estou a fazer só assim de cabeça às quantas. Pode Não ser, olhei está para o a ser computador rápido. nem nada. Sim, está a ser rápido. Ainda vamos deixar o André falar da Halo. Sim, ou para a semana, né? Não, A Microsoft prometeu. 35 minutos podemos Vamos, falar da já Halo. vemos Quem isso. será o traidor? Mas o próximo tema não é Halo. Qual é o próximo tema? Não. Próximo tema, e o tema central para mim, pelo menos o mais importante deste podcast, que é o cofundador da Twitch TV, o Emmett Shear, que diz que acredita que a Sony e a Microsoft quiseram sobreviver. Se quiserem sobreviver. Se quiserem sobreviver, vão ter que fazer alterações no hardware e que o futuro são as set-top boxes, que, se não sabem, são aparelhos de serviços, digamos assim, de stream, se não me engano. É como a vossa box da Mel tem em Exatamente. casa, mas de uma qualidade melhor, espero eu. É o que é um PlayStation? Não. Mas não é óbvio que está tudo a caminhar para esse lado? Não é óbvio? Mesmo os próprios fabricantes de consoles. Sony já Sim, está. PlayStation Now, o PlayStation A Plus, Microsoft- o Now, eu o não sei se Xbox vocês- Live. A Microsoft tentou fazer fazer isso. tentou dar um passo maior que a Tentou- perna. exatamente. Mas tinha razão. E que no buraco. Tinha razão no sentido em que... Nós vamos combater outra vez esta questão, que é a questão de irmos para o digital, e é inevitável. Vamos lá, não confundas a minha vontade com a minha opinião. Exato. A minha opinião é a Adoro mesma que a tua. jogos físicos, sou colecionador, inclusive, sou completamente contra internamente a era dos serviços, mas já não há volta a dar. Nós estamos mesmo a caminhar para a era dos serviços. E para a experiência controlada e com métricas que medem a tua utilização, os teus hábitos e ajustam a experiência aos teus hábitos. Marketing. Sim, a Microsoft quis ir dar um passo um bocadinho maior que o que devia com isso, as pessoas não gostaram, os gamers não gostaram e reagiram contra, obrigando a Microsoft até a retratar-se. A questão é o porquê disso ter acontecido. E eu acho que nós vamos acabar por tomar essa escolha de livre vontade, mas é se tivermos exatamente isso, escolha. Só acho que se formos forçados vamos sempre reagir negativamente. E o que a Microsoft fez, ou a ideia, a filosofia inicial da Xbox One era muito no sentido de te forçar a estar ligado, a medir a tua experiência, etc. E é algo que tu não queres, mas se te derem a escolha, tu vais dar Sim, por ti sim. A caminhares para esse lado, provavelmente. Sim. a optar por ele, pior que isso. Não, mas eu pergunto isto porque, assim, a minha opinião acerca disso da Xbox One é que resultava se tivessem comunicado de forma correta. A forma como eles Sim. que comunicaram que, pessoal, isto vai ser só digital, ou vai ser só online, etc. Eles fizeram Depende- o trabalhadinho todo da concorrência. É assim, quando tu vais à frente, és o responsável pela secção da Xbox e dizes quem não tem internet em casa pode ficar pela Xbox 360. Isto é de loucos. Claro. Isto é de loucos. É estás a dizer, olha, fiquem presos a uma geração passada Isso e é não evoluam. Isso é querer ser É- despedido. Exatamente. Epá, não é por mal, mas isto é Se um eu quiser comentário ser despedido- retardado. Isto é um comentário retardado. Se eu quiser ser despedido, é isso que eu digo. Não foi mais burro com o Jeremy Clarkson. Está agora à Só menos frente dele foi com o gajo. Realmente vai para casa Exato. consolado. Apetecia-me dar uma por naquele gajo, dei.
Agora esse não. Epá, mas sim. Opa, é uma estupidez. Lá está, assim, a forma como transmites a mensagem aos jogadores. Não sei muito bem o que dizer disto, mas a verdade é que no futuro nós vamos ter uma caixinha na nossa sala que gera a nossa música, vai ser o nosso computador, os nossos jogos, o nosso tudo. A Netflix. E inicialmente ainda vai ser digital, com um disco incorporado, porque mais para a frente vai ser mesmo tudo na nuvem. E sabes lá onde é que tu estás já? Sim. Sim, sem dúvida. Nós até falamos que se calhar calhar o mais próximo que nós temos disso. Não vão acabar as edições colecionadoras, só para deixar toda a gente mais tranquila. Sim. Simplesmente o que elas vão trazer é o que fazia o Shadow of Light, é um códigozinho para tu teres acesso ao jogo, mas traz o bonequinho e as coisas todas, não é mesmo? Igual. Para os colecionadores como eu, porque senão eu chateio. Não, é a lei básica da economia. Enquanto houver procura, vai sempre. E traz-te uma caixa. Sempre haver oferta. Sim, uma caixinha para pôr na estante. Sim, Parece aqueles jogos antigos do PC era tipo os sacos das batatas atuais. Metade era o jogo, era o disco, os manuais de jogo e o resto era só a caixa. É que tu abres um pacote de batatas e tens um terço são batatas, o resto é ar. Era como as caixas de PC. Eu disse, estavas a falar de batata. Bem, falem vocês que a minha opinião neste tema Potato. é radical demais. Potato. Opa, a minha opinião acerca disto é que, tal como eu já expressei a semana passada, é que eu adoro a versão física, adoro olhar para a minha coleção de jogos, por muito pequena que seja, mas, verdade seja dita, eu sei que vai caminhar para esse lado, tenho perfeita noção disso. O PlayStation Now só demonstra que isso é o futuro. Serviços como o Twitch, YouTube e a evolução dos mesmos só demonstram que isso é o futuro. Até os eSports. Não, é o formato de vídeo, é o formato digital, as pessoas não se importam, não sei. E nós estivemos a falar disto, que vai chegar a uma altura em que cada um vai ter o seu televisor individual e vai-se deixar de ter aquele televisor na sala para toda a gente olhar. Não gostaste de uma televisão no quarto? Mas tu já tens isso no computador do quarto. Um iPad, um telefone, que já incorporam no serviço. Eu aposto que a grande porcentagem das pessoas que nos estão a ouvir neste momento, por exemplo, estão no próprio computador, que é o ecrã deles, no fundo. Exato. É assim. Eu raramente vou à minha televisão da sala, só quando quero ligar uma consola que a minha mulher está por acaso fora da sala. Agora nem isso. Agora tenho duas meninas, exato, que roubar a televisão. Por isso o meu ecrã é no computador. No fundo é isso. Não queres cantar um Não vou cantar as músicas de criança, mas eu sei as músicas todas de cor. Curso intensivo de 6 meses. É sem dúvida algo que nos vai afetar quanto jogadores, que não é agradável, digamos, mas é o futuro, vamos ter de nos habituar, como tudo. Sabes que os teus filhos já não vão ter esse preconceito. Exato. Já vão nascer com sem dúvida, digital, da mesma forma que... Nem sei que raio de preocupação que o meu pai está para ali, nem sei o que é que ele está a falar. Está a falar de caixas e discos. Que é aquilo? Que é aquilo? Ah, maluco. Olha, meter a coisa meter um jogo, tem que meter um CD dentro de uma máquina. Não está eu bem. carrego aqui no meu glass. A cena é exato. Eu vou à consola, gasto 1500 euros da carteira do meu pai, compro todos os DLCs para o FIFA, para o Ultimate. Eu sobre este tema digo-te que não sei. Não sei mesmo para onde caminha o futuro. Não faço a mínima ideia se vão ser as 7 top boxes que vão ser o... Opa, tu tens tanta coisa. Imagina que agora a Nintendo com o NX trata outra coisa completamente diferente. É que a Nintendo não está a ser falada aqui. Tu caminhas para aquilo que te apresentam, ou tens um centro de multimédia. Investigação e desenvolvimento dentro da empresa que te permita criar uma coisa brutal, que é o que a Nintendo tem, por exemplo. Mas normalmente andam ou então, em comboinho as empresas, mas nunca que a tecnologia avança tão rapidamente como avança hoje. Os ciclos, já te disse isso outro dia, a minha opinião, que os ciclos de 7 anos de consolas têm os dias contados. Não cabe na cabeça de ninguém e nós em 2020 estamos a jogar PlayStation 4. Vocês estão a pensar bem nisso. Pensa na Xbox One e na PlayStation 4 e agora pensa nós em 2020 a jogar PlayStation 4. Sem dúvida. O boom da PS4 é a resposta notória dos jogadores a dizer o quão necessitavam de uma nova console, de uma nova geração. Sim, isso sem dúvida. Mesmo os fabricantes já estavam a puxar pelos fabricantes de consolas a pedir a outra geração, por favor, que nós já não sabemos o que vamos fazer com os jogos. Sim. Estamos presos, queremos lançar o jogo na nossa consola porque é o ambiente fechado, é onde está o dinheiro, porque no PC eles pirateiam 70% das cópias, não é?
Ou tens um modelo de negócio como o League of Legends, que virou o mercado do avesso, ou se quiseres vender a caixa e ganhar dinheiro assim, com uma porcentagem da venda da caixa, estás condenado a não vender o PC, porque 80% das pessoas jogam a versão pirateada. E cada vez mais... Por isso é que hoje em dia, aliás, deixa-me só acabar esta parte, que os jogos de consola saem mais rapidamente otimizados para as consolas, porque as empresas reencaminham os recursos para esse lado, porque é o que dá dinheiro, é o jogo na consola, e só depois é que tratam das atualizações para otimizar a versão PC. Mesmo tu tens um computador com uma GTX rasparta, que é capaz de meter uma Xbox e uma PS4 no bolso, e o jogo não está otimizado. O Assassin's Creed Unity foi um caso claríssimo. Tens uma máquina muito mais poderosa que as consolas e não tens o jogo a correr em condições. Exato. Porque não foi otimizado para aquilo, porque não é lá que está o dinheiro, só muito tempo depois é que vão saindo as atualizações. Isto voltando ao que o senhor do Twitch estava a dizer, porque ele pegou exatamente nesse ponto dos ciclos. Hoje as coisas andam tão rápido que não é possível. Nós em 2020 estamos a jogar esta geração de consolas. Duvido. Eu também. Vamos andar aí de arrastos. Podemos, até pode ser possível, mas vamos aí a arrastar-nos como estávamos no fim da geração anterior. Por mais bonito que fosse o Last of Us. Também, os programadores tinham tanta experiência a programar aquilo, não é? Sim, mas o salto geracional também já não é tão evidente. Visualmente. Mas depois há toda a questão da inteligência artificial e tudo mais. Sim. Mas, por exemplo, isso é um dos pontos em que... Acho que isso é um dos pontos também desta geração que as pessoas estão a exigir, que é, pessoal, por favor, apresentem-me um jogo que é verdadeiro next gen. Não há, ainda não existe. Ninguém olhou, ou pouca gente olhou com atenção. O mais próximo do Shadow of Mordor. Exato. O sistema Nemesis do Shadow of Mordor é o maior salto que nós demos em termos de design nos últimos tempos, que eu me lembro, de longe. Tu vais começar a vê-lo em todo tipo de géneros, todo tipo de jogos. É adaptar a experiência de jogo às tuas decisões, mas não é só a decisão no sentido de vais para a esquerda ou para a direita e tu escolhes esquerda ou direita. Não, é o que te acontece. O ambiente adaptar-se às tuas escolhas. Aquele desgraçado matou-me, por acaso, eu por acaso nem me estava a dar chatice nenhuma, eu estava a porrada com um gajo muito maior, mas o desgraçadinho deu-me uma matrícula e morri com aquele gajo e ele de repente torna-se lá o líder da coisa dele. E esse tipo de adaptação da inteligência artificial é o que acontece connosco enquanto protagonistas. E eu acho que isso é uma das particularidades que os jogos são capazes, que mais nenhum meio consegue. Porque dá uma experiência... Se as pessoas pensaram nisto convenientemente, e se tivesse uma máquina, uma inteligência artificial mais poderosa para fazer um sistema de Nemesis ainda mais global, ainda mais minucioso, acho brutal. Adorei o Shadow of Mordor, adorei o sistema Nemesis. Cada pessoa vai ter a sua experiência. O jogo em si também é mais um hack and slash, não é? Não, é um Assassin's Creed //. Nem em Tolkien aquilo é grande coisa, o protagonista é pobre, o sistema Nemesis é brilhante. Brilhante. Sim. Eu já joguei o Mordor e confirmo. É brutal. Vai conferir uma experiência única para cada jogador? Exatamente. Sim, chegamos aqui e nós vamos falar um tema de podcast. Não sei o que é que estás a falar, eu não fui assim. O meu é o André Henrique Zuruguru, que é o chefe da aldeia. Ela é da aldeia. Anda em cima de um cavalão, com os cabelos ao vento. Já no meu, o menino mais fraco é um pigmeu chamado Aníbal. Mas é o Warship. Não, é o pigmeu mais fraco do jogo. É mais fraco? Como é que ficou famoso, não é? Como é que ficou? Então é outra personagem que aparece no jogo. O Ratatá que... Como é que se chamava? É Ratatá. Não, é do trailer, não é? Ratbag. É o Ratbag. É o Aníbal, sem dúvida. Mas esse foi o Warship. Pois é. Foi preciso andar ali a carregá-lo. Não interessa. Não interessa, é jogos políticos, intrigas, não vês Game of Thrones. Vamos falar de aula um bocadinho. Vamos lá. Fazemos assim, falamos um bocado de aula, mas não vou falar na totalidade só porque, bem, supostamente vai ser lançado um trailer sexta-feira. Ou falas hoje ou não falas mais? Sim. Como assim? Mas tens para falar da Cortana? Não, sim, da Cortana foi que de repente, do nada, numa entrevista que o ator que faz de Locke, Agent Locke, sem querer, pelo menos presumo que tenha sido sem querer, naturalmente, descontraídamente disse que a Cortana ia estar presente no jogo. Para quem não sabe, e atenção, spoiler, se quiserem... Desliguem o podcast. Exato, desliguem o podcast durante 10 segundos, a Cortana morre no 4. Ou melhor, desaparece. Tempo para desligar? 10 segundos no 4? Não, tens de estar tempo. Pronto. Esperavas 10 segundos e dizias, e depois o pessoal ligava outra vez e eu via na mesma. Pronto, eu já disse, os eventos que acontecem no 4 são marcantes e são marcantes e praticamente
são marcantes e o que acontece no... Já sabemos que são marcantes, pronto, já sei, mas os eventos estão... Isto é o que faz falta à câmara para depois... Vocês não estão a assistir, para quem só está a ver o áudio e mesmo o vídeo, que ainda não tem câmara... A ver o áudio não é fácil. Não, a ouvir o podcast e mesmo aqueles que estão a ver o vídeo não conseguem perceber o que é que está a acontecer. Marcante. Exato, é uma experiência tão marcante que o que está a acontecer aqui está a afetar o que eu estou a falar de Halo, porque estas pessoas não sabem o que é Halo. Nunca jogaram um Halo. Sabes o que é Halo? Eu joguei o primeiro. Eu joguei o terceiro. Não acabei, confesso. Eu também não acabei, confesso. Welcome to my world. Mas havia uma historiazinha, olha, spoilers agora do 3, que lá o chefão feio... O Master Chefão? Não, feio, o Alien, que foi amigo do Master Chief. Sim, o árbitro. Eu comecei assim. O árbitro, Dei uma sim. chapada logo porque não sabia o que é que tinha acontecido. Toma lá, árbitro, sim. Como é que se chama? Árbitro. Ratatá. Pronto, continuando. Não, desculpa, é uma experiência marcante. É uma das personagens. Sim, eu estou a falar da Cortana. A Cortana, supostamente, ele em entrevista confirmou que a Cortana vai estar presente no 5, o que sinceramente não contava. É uma das personagens fulcrais na história de Halo, para quem jogou os outros, não é o vosso caso. Verdade. É mesmo importante. É co-protagonista. E vai ser interessante ver o desenvolvimento e o que esperar. E a justificação deles, exatamente, a justificação deles para o regresso de tal personagem. Fiquei expectante depois de ver o teaser trailer. Será que será a Cortana traidor? Não sei, eu sabia que ela não tinha morrido, que ela anda agora no Windows 10 sempre a falar para Não sei, eu gostei de ver. Não se cala. Não sei, morrido sabia que não tinha morrido. Não se cala ela. Quem? A Cortana do Windows. Não, acho que ela agora só liga música ainda. Não sei se experimentaram. Ela liga música, mas tens que lhe pedir. Sim, Cortana. Mas estava a dizer, achas que é traidora? E ela diz, talvez. Não sei. Eu nunca joguei, eu só vejo aquela bala a dizer traitor. É assim, o Halo não tem data marcada, é um dos jogos que, e isto é interessante também dizer, que é um daqueles jogos que pode muito bem ser adiado. Apesar de já se ter sido o Mortal, exatamente, o multiplayer pode muito facilmente ser adiado, porque quando um jogo tem uma data certa, uma data com um número atrás, já consegue-se determinar mais ou menos, pronto. Ou seja, mesmo que seja adiado, é adiado um mês, ou adiado umas semanas, ok. Sim. É a mesma companhia do Master Chief. Do Master Chief Collection? Sim, é 343. Mesma companhia. Sim, é 343. Então vai ser adiado. Estimaram muito tempo, a equipa teve muito tempo ocupada. Não são acho, duas não foi equipas assim. diferentes, mas há sempre um desvio. Por exemplo, do multiplayer, eu só vejo multiplayer do Halo 5. Eu não olho dessa forma. É assim, está programado para o terceiro quarto de 2015, para o outono de 2015. O terceiro quarto não é, só se for fiscal, talvez. Sim, terceiro quarto fiscal. Deles. Sim. Não sei, não tem. É a minha dúvida, é que não tem uma data certa. Ao contrário do Witcher, ao contrário do Batman, também podem ser muito bem adiados. Só que tem uma data certa, tem um número atrás. Ou seja, o jogo pode ser adiado. Eu acho que não vai ser porque eles já começaram. E falar disto também é importante. Isto é sem dúvida uma ação de marketing para combater toda a gente estar a falar de Bloodborne. Sem dúvida alguma. Eles escolheram um ponto exato, vamos lançar um teaser, vamos falar disto. Eles não são burros. Claro! Da mesma forma que o NX também surgiu miraculosamente da Nintendo. Isto é tudo para também as pessoas repartirem as direções e os focos. É normal. É assim, para mim, há a possibilidade de ser adiado, espero bem que não. É um dos jogos também que estou bastante ansioso. Eu, apesar de não ser fã de FPS, sou fã de Halo, de facto. Foi o que me motivou a comprar a Xbox. A notícia da Cortana é super interessante e é super importante para o desenvolvimento da história. No quinto, não desgostei de todo do trabalho da 343. Acho que fizeram um trabalho interessante. Não é Bungie, mas fizeram um trabalho interessante. Tiveram ocupados durante meses. Sim, mas recorda-te que o Master Chief Collection já estava desenvolvido. Estava uma equipa focada nela, mas em parte, a maior parte da equipa já deveria estar a trabalhar no Guardians. Isso é, sem dúvida. Não sei. Não, é o flagship para a consola. Não conheço a empresa, não sei como é que eles estavam divididos. Claro, tem meios, preocupes que eles têm meios. Tem que ter. E assim vamos saber mais dele na E3.
Esse Sim. Esse é um Fallout 4. Eu Fallout 4. Sim. Certo. Sim. Só para terminar, Fallout 4, para mim, está a ser desenvolvido há mais de 3 anos. Porque eu já sei como é que aquela companhia funciona. O André é assim, Vai ser. Está lá o chefão da Bethesda, chega, começa a fazer umas tretas quaisquer, e tal, isto, não sei o quê, Infinity, Bioshock, caralho, olha, é só para dizer que Fallout 4 tem fase gold, um abraço até amanhã, e acaba a comprar Bioshock Infinity. Que nem sequer. Não é? Não, estava só a dizer, estava a falar de tretas e depois chega ao fim da conferência e vai ser um ano. Sim. Não, eu acho Tu disseste que ia ser lançado este ano. Eu acho que é lançado este ano. Mais tardar 2016, inícios de 2016. Nem me atrevo a dizer meio do ano. Primeiro trimestre de 2016, máximo. Opa, um jogo que eu estou... Faço uma pie bet, se for preciso. Por exemplo, ainda não foi anunciado. Não me vais espetar com uma pai na cara, seja independente. Não. Se eu perder, vocês espetam-me com uma pai na cara. E filmam o Fica aqui dito. O primeiro episódio já para marcar. Se eu perder esta aposta, e nós estivermos na RGN, eu levo com uma tarte, até podem ser os dois, na cara de... 2 tartes na cara, então? Não, uma, dividem! Eu quero mandar a primeira, então. Pronto, está bem. Não, mas eu mando o seguinte. Não, tem que ser no mesmo dia. A mesma tarte. Eu só digo uma coisa. Não, isto não vai ser slide. Eu digo-te uma coisa. Isto é o primeiro episódio e o André já começa a fazer apostas. Ele vai chegar ao fim do ano todo de rastro. Mas olha, eu também posso fazer uma aposta. Eu aposto, ainda não há data de lançamento para o jogo que eu vou falar. Não, e aposto que... cada um tem que fazer uma aposta. Não, deixa-me fazer agora para acabar. Que, por volta de setembro ou outubro deste ano, há um jogo que ainda não foi anunciado e que tenho a certeza que vai sair durante estes 3 meses. FIFA 16. Queres apostar? Eu aposto no PES 2016. Não, só para novembro, que eles são mais atrasados. Do Japão ainda, da Konami e tal. Demora um bocadinho. Não foi anunciado. Vamos lá, wrap it up. Vamos lá. Pronto, pessoal. É o primeiro episódio, para a semana a mais. Vamos gravar quarta-feira, como já tínhamos dito. E esperamos ter mais perguntas para a semana. Esperemos ter perguntas, só para sugerir nomes. Menos perguntas, menos vagas, vá. Sim. GOTY 2015 ainda por cima põe-nos a fazer de videntes e eu juro que tenho mais do que 2 dentes. Não, mas sim, estejam à vontade, façam perguntas, sugiram nomes, deem feedback, acompanhem os nossos streams, vamos tentar fazer com que os streams sejam algo habitual e semanal, melhorar um pouco a qualidade deles. Já sabem, podem fazer o download agora, facilmente, no lançamento do vídeo. Em MP3. Vamos tentar o mais rapidamente lançar no iTunes. Deixar aquilo já tudo direito. E tem aqui em baixo os nossos contactos, se quiserem colocar alguma questão. Obrigado por nos acompanharem. Exato. Já sabem, para todas as notícias acerca de videojogos, cinema e tecnologia, visitem IGN.pt. E só mais uma coisa, pedimos desculpa pelo nosso convidado especial. Desta vez não aparecer, mas... sim. Eu pensava que era sexta-feira. O Galo Zé Carlos não apareceu hoje. Zé Manel. Pessoal, até à próxima. Até à próxima, pessoal.